Já dizia o ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Mas diante do boom tecnológico e das inúmeras possibilidades de comunicação e marketing, como ser visto? Qual é a melhor forma para se destacar nesse oceano de marcas? Duas excelentes maneiras de aumentar o reconhecimento da marca da sua empresa, de apresentar novos produtos ou gerar mais engajamento do público além das redes sociais é por meio de estratégias bem similares, o patrocínio e o investimento social privado. Se você nunca enxergou sua empresa fazendo isso, acha que é assistencialismo ou simplesmente não sabe como fazer e quer entender um pouquinho mais sobre quais benefícios isso pode trazer para sua marca, fique sabendo que o nosso propósito aqui é ajudar você justamente nisso. A ideia de uma empresa repassar recursos privados para patrocinar artistas, esportistas, eventos ou causas sociais, ambientais, científicas, de interesse público, ela evoluiu muito nos últimos anos. O conceito de ajudar e fazer beneficência, que era chamado geralmente de filantropia, não tinha nenhum objetivo mercadológico envolvido. Não se encarava isso como um investimento. E talvez até por isso que essa prática não é tão difundida no meio corporativo ainda. Quando a gente fala em ajudar, em apoiar ações sociais, muitos empresários justificam e falam assim, isso é função do governo, né? Isso é problema do governo, e tiram o seu da reta. Às vezes, sem nem se perguntar como que isso é feito e quais as vantagens que isso poderia apresentar para ele. Já o conceito de patrocínio tem sim, mais essa conotação mercadológica, mas não é tão praticado quanto poderia. Tem muito preconceito ainda da real efetividade disso para a marca e tudo mais. E o que contribui para isso é justamente a falta de ferramentas adequadas para medir o retorno de cada real investido nesse tipo de estratégia. Enquanto um anúncio na TV, no rádio, no jornal, por exemplo, já vem com números, já traz perfis e números claros a respeito do público, o patrocínio, para quem não faz, ainda parece algo ainda meio nebuloso, né? Mas mesmo com essas características, o patrocínio evoluiu sim, e bastante nos últimos anos. E um fator determinante para essa evolução foi o surgimento das leis de incentivo fiscal, que proporcionam o chamado patrocínio incentivado, que deram aquele empurrãozinho para encorajar muitos interessados em realizar ações de patrocínio, principalmente nas áreas sociais, esportivas e culturais. Vários daqueles que iniciaram nesse tipo de investimento apenas pelo incentivo governamental, apenas pela renúncia fiscal, continuaram e passaram a fazer isso de maneira mais séria e profissional, né? Porque eles notaram que as contrapartidas vão além do simples abatimento fiscal. Mas então, o que seria esse patrocínio e esse tal investimento social privado? Vamos entender a diferença básica desses dois conceitos. Patrocínio é o repasse de recursos que a sua empresa pode fazer para uma ação, para um projeto, para uma pessoa, para uma empresa que vai realizar algo interessante e relevante para a sua marca. Pode ser um show, um torneio esportivo, um filme, um congresso, uma palestra, enfim. Você vai comprar um espaço visual nessa ação que você está patrocinando. Já o investimento social privado é o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada, sistemática para projetos sociais, ambientais, culturais, científicos de interesse público. Fazer um investimento social é doar recursos em prol de ações sociais promovidas por entidades privadas, que podem ser empresas, organizações sociais do terceiro setor. Também pode ser considerado investimento social o investimento em startups de cunho justamente social. Então, nos dois casos, você repassa recursos para uma ação ou projeto de interesse. Só que no caso do ISP, vai ser necessariamente algo de cunho social. E no patrocínio, pode ser social ou não, pode ser algo puramente mercadológico. E quais são os benefícios de se fazer patrocínio ou investimento social privado? Primeiro, divulgação da marca. Eu estou investindo X
recursos para aparecer de determinada maneira em relação àquela ação, né? Para ganhar visibilidade de marca. 2, divulgação institucional, ainda mais quando você está relacionando a marca com alguma causa especificamente. Vamos apoiar ações ambientais aqui na cidade, por exemplo, e aí começar a criar uma imagem institucional relacionada a uma ou outra causa. 3, marketing direcionado, atingir uma audiência direta do seu target. 4, promoção de produtos e serviços da sua organização, o que geralmente ocorre quando o projeto ele tem a oportunidade de te dar uma contrapartida negocial em relação à cota de patrocínios que você adquiriu. 5, posicionamento da sua marca como socialmente responsável, fazendo um trabalho de responsabilidade social corporativa, o que inclusive gera bons resultados junto aos investidores da empresa, né? Os acionistas, que são os stakeholders importantíssimos também. Mas tem um grande benefício, que é o maior, na minha opinião, que é mais profundo e que é mais impactante. A gente sabe que a vida do empresário, das equipes é corrida. Então aquilo que não tem muito a ver com o negócio da empresa acaba não tendo atenção, fica ali de lado, né? Não ganha tempo na agenda dos gestores. A proposta aqui é mostrar como esse tipo de ação pode se tornar estratégico, ainda mais nos dias de hoje, em que as empresas praticamente disputam a tapa a atenção dos seus prospects, dos seus leads, dos seus clientes. E para ajudar você a entender do que eu estou falando, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. A empresa que fez essa ação comercial usou uma ferramenta que na época não era tão conhecida, hoje é um pouquinho mais, né? O flash mob, que usa justamente a música, uma das manifestações culturais mais impactantes, mais poderosas, para impactar aquelas pessoas. Você vê algum cartaz, algum banner, algum outdoor com a marca da empresa? Não, né? Porque não precisou. As pessoas foram convidadas para aquela ação pela internet, né? Chegaram lá, provavelmente nem sabiam muito bem o que ia acontecer, ganharam os microfones e aí aconteceu aquele momento super emocionante, super marcante para elas. Tão marcante que elas fizeram o quê? Elas queriam compartilhar com alguma pessoa querida. Fizeram o quê? Fazia o quê? Pegava o telefone, tirava foto, filmava, ligava para alguém, né? E a empresa vende o quê? Celulares. E o segredo da coisa toda foi captar essa emoção e conseguir colocar isso num vídeo. E que depois foi visto por milhões de pessoas na internet. E aí sim, com a marca assinando a ação ali no final. Esse eu acho que foi o segundo vídeo que eles fizeram, né? E quando eu achei que eles não iam conseguir fazer nada melhor que isso dali, veio esse daqui. Esses dois exemplos foram na área da cultura.
Então, no momento que uma pessoa está consumindo um produto cultural que ela realmente goste, escutando uma música, lendo um livro, vendo um filme, assistindo um espetáculo, um musical, a marca que for associada a esse sentimento vai acabar ficando gravada no inconsciente da pessoa de uma forma muito positiva, de uma forma muito poderosa. E esse é o poder do marketing cultural. E realmente não é tão simples de medir isso daí, né? A percepção do consumidor mudou. E isso reflete automaticamente na forma como ele toma suas decisões de compra. Para alguns especialistas, isso é por conta do fenômeno do crescimento da classe média brasileira, aliado aí ao expressivo aumento que a gente teve no grau de escolarização da população, em especial do número de brasileiros com educação superior. Essa realidade não apenas faz aumentar drasticamente o consumo no Brasil, mas também trouxe para o nosso mercado um consumidor mais crítico, mais exigente, mais consciente dos valores que embalam os produtos e serviços que ele consome. Essas mudanças são permanentes e elas sinalizam para o empresário que o ambiente está propício no Brasil. O crescimento do mercado e das oportunidades pode acelerar e desacelerar, mas é crescente. Em especial nos tempos de crise, né? Quando a maioria se encolhe e os ousados seguem em frente e até aumentam a sua atuação, porque eles sabem que quando a crise passa, quem parou morreu ou ficou para trás. Ao contribuir patrocinando esportes, cultura, eventos ou investindo em causas que façam sentido entre os consumidores da sua empresa de forma estratégica, buscando sempre divulgar o patrocínio ou o investimento social com foco maior na ação e não no investidor, a sociedade reconhece o trabalho da organização e a boa reputação vem como consequência. Um investimento sério, contínuo e sincero, ele é capaz de tirar aquele ar de frieza que envolve as corporações e trazer mais calor humano nas relações com seus clientes. O patrocínio e o investimento social privado são um caminho interessante para a tão almejada humanização da marca, que é perseguida e prometida aí por muitos diretores de marketing, gestores, mundo afora. Isso porque todos eles sabem que uma empresa só se torna grande e reconhecida no mercado quando o valor intangível da marca passa a ser maior do que o patrimônio físico tangível. Mas e na prática? Como fazer? Planejamento, claro, antes de começar a investir e uma boa análise de cenários são medidas essenciais. Antes de investir é necessário ter uma meta com aquela ação e lembrar que as empresas vendem produtos e serviços, mas os consumidores compram sentimentos. Então, é importante questionar quais sentimentos são importantes para o meu público. O que a empresa precisa que seja associado com a sua marca? Além de estar ciente de que o ideal é que tanto o patrocínio quanto o investimento social façam parte de um mix de ações que vão dar sustentação, que vão dar visibilidade espontânea e mais vigor aí para os resultados que se pretende alcançar. É importante, eu diria até imprescindível, divulgar essas ações que estão sendo realizadas e com total transparência. Além disso, tenha em mente que as iniciativas da sua empresa precisam estar de acordo com os princípios e valores da organização, né? Para que não tenha nenhum ruído nessa comunicação e dessa forma fica mais sólido e mais verídico em relação àquilo que a empresa diz ser engajada.